Boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, adiou para a próxima semana a votação das mudanças nos direitos de exploração do pré-sal, a chamada cessão onerosa. A quarta-feira foi de muita negociação, mas ainda não houve acordo para votar o projeto. O presidente Eunício ficou reunido durante toda a quarta-feira com representantes dos estados, municípios e da União, buscando um acordo para a votação desse projeto da cessão onerosa, que permite à Petrobras transferir para petroleiras privadas até 70% do direito de exploração do pré-sal. E antes do presidente anunciar que a votação ficaria para a próxima semana, os senadores discutiram o assunto no plenário. Acompanhe. Não podemos simplesmente fazer a cessão de um bem nacional, que é a riqueza do nosso subsolo, sem que isso seja repartido. Tem um diálogo com municípios e estados. As questões dos investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura de gás, etc., não há uma solução apresentada. E o próprio Tribunal de Contas recomenda que nós tenhamos informações adicionais para ter uma solução. O texto que nós temos aqui na nossa mão, ele não é suficiente para resolver esses imbróglios, nem tampouco, eu diria, esse conflito com o teto de gasto, esse conflito, inclusive, com a forma mais ajustada para que o repasse se processe. Esse PLC 78 é criminoso. É um atentado contra a soberania nacional. Isso aqui é entrega do patrimônio público para as petroleiras. Bônus de assinatura era o caminho mais natural, mais adequado para que os estados e municípios tivessem desde já uma participação expressiva que pudesse minimizar, pelo menos, senador Fernando Bezerra, o estado de calamidade em que vários deles estão mergulhados. Não vou colocar matéria em votação no dia de hoje para buscarmos o entendimento que me foi delegado por Vossa Excelência e nem votarei a matéria enquanto não comunicar a Vossa Excelência se houve ou se não houve o entendimento. Me perdoe os que discordam, mas esse é o meu estilo, né? Esse é o meu estilo de fazer sempre a transparência dessa casa e com esse plenário. E nesta quarta-feira, os senadores aprovaram um projeto para exigir que os guias de turismo que trabalham com carro próprio registrem o veículo no cadastro dos prestadores de serviços turísticos, o Cadastur. Também foram aprovadas indicações de autoridades e um requerimento para retirar de pauta o Código de Aeronáutica. Representantes dos setores de educação e cultura debateram nesta quarta-feira a medida provisória que cria a Agência Brasileira de Museus. A matéria foi editada pelo Executivo dias após o incêndio que destruiu o Museu Nacional em setembro deste ano. De acordo com o texto, a nova agência substituiria o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na gestão de 30 instituições históricas. A proposta foi criticada pelos participantes da audiência pública. Precisamos fortalecer o IBRAM, não extingui-lo. Tá? Nós, servidores e trabalhadores do IBRAM e seus museus, nós do campo museal brasileiro, defendemos a permanência do IBRAM. O IBRAM não surgiu, senhoras e senhores, de uma vontade e de uma caneta dentro de um gabinete. O IBRAM surgiu da pujança e determinação de um setor que nunca tinha sido considerado prioridade no governo federal e também no Ministério da Cultura. Foi dia 2 de setembro que ocorreu a tragédia no Museu Nacional e dia 10 de setembro, onde foi apresentada ou publicada essa medida. E por mais bem intencionado que ela tenha sido, não foi bom. O timing não foi bom. Um timing onde você não sabe bem para onde vai, não sabe exatamente o que perdeu, não sabe exatamente o que você vai fazer com todos os seus colegas e ainda vem uma medida profunda. Os especialistas também discutiram sobre o modelo de gerenciamento dos museus. Hoje, parte das instituições estão sob a coordenação do ensino superior e servem como espaços de pesquisa. O museu sempre trabalha com a perspectiva da conservação, da preservação do patrimônio, mas também da pesquisa e comunicação desse patrimônio, né? E não há melhor lugar do que a universidade, né, para atuar nessa dimensão de pesquisa, né? E o Brasil tem historicamente continuado
constituído museus universitários muito importantes. Hoje o diretor não pode assinar um convênio, o diretor não tem como fazer as contratações que são importantes e às vezes até emergenciais para a instituição. Então a gente sempre discute nesse ponto, mais autonomia dentro da estrutura universitária e mais ligado à reitoria. Para que continue em vigor, a MP precisa ser votada até o dia 20 de fevereiro de 2019. O mundo das ciências exatas ainda é pouco explorado pelo público feminino. Levantamento da Unesco aponta que em cursos de engenharias, a participação de mulheres é de 20%. Nos de tecnologia da informação, o número é ainda menor, apenas 10%. Já nos corredores, podemos ver a predominância de homens. O público masculino é maioria nos cursos de engenharia aeroespacial, automotiva, eletrônica e de energia. Mas isso não foi empecilho para Samara Cristina. A estudante conta que sempre quis ser engenheira, mas não imaginava o baque que sentiria ao entrar na universidade. Eu fiz uma matéria que eu lembro muito bem, eu era a única menina na turma no laboratório, era um laboratório de 12 pessoas, eu era a única mulher, incluindo o professor que também era homem. E todo dia eu ouvia piadinha sobre o fato de eu não conhecer alguma peça porque eu era mulher, se era porque eu estava cozinhando em algum momento. Eu lembro de um dia também que eu estava com muita dificuldade de olhar pelo telescópio, de ver uma peça pelo telescópio que era necessário. Eu lembro do professor falar que o trabalho estava muito difícil para mim, porque eu era um pouquinho fraquinha, e pedir para outro menino fazer isso por mim, inclusive fazer a minha parte do trabalho. Então esse dia foi um dia assim, que me marcou muito, que me deixou muito decepcionada com a faculdade em si. Assim como Samara, Jaqueline também escolheu uma área em que o público feminino é escasso. É professora doutora em matemática. E assim, a gente percebe que as mulheres vai diminuindo cada vez mais as mulheres, né, nos ambientes. Assim, na graduação tinha um pouco mais, depois no mestrado menos, doutorado menos, e assim por diante. O representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil diz que o problema é mundial. Se a gente pega a porcentagem de meninas que se formam, né, mulheres se formam nas carreiras STEM, né, que são as carreiras ligadas à ciência, tecnologia, engenharia, matemática, o número é muito aquém do desejado. Então, por exemplo, em engenharias, o número de formandos no mundo todo que são mulheres é apenas 20%. Na área de tecnologia da informação, na área de TI, é apenas 10%. Então, isso deixou de ser um imperativo moral e é quase um imperativo de desenvolvimento, um imperativo econômico. O mundo precisa de mais mulheres que sejam físicas, químicas, cientistas. Um projeto do Senado prevê que a base curricular deve buscar estratégias para diminuir preconceitos e barreiras culturais. O objetivo é incentivar a participação do público feminino nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com pesquisa da Unesco, apenas 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Fábio destaca o que a Unesco tem feito para reduzir as assimetrias de gênero na ciência. A Unesco tem empregado programas mais proativos, né, no sentido de fazer o pagamento de bolsas, fazer mentorias desde cedo, permitir que elas alcancem cargos de chefia, de direção. E a estudante Samara lembra alguns pontos que precisam ser repensados. A falta de incentivo dos professores em fazerem as meninas verem que elas são capazes sim de cursarem a engenharia, e também o fato da engenharia ser vista muito como um curso muito de exatas, um curso que é muito pesado, um curso que é muito cálculo, sendo que as mulheres têm total capacidade de fazer aquilo que os homens fazem perfeitamente. Inclusive aqui no campus a gente aguenta a mesma barra que eles todos os dias, não tem diferença. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.